Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Jefferson Sbardella e do Sejuri Cursos, onde você sabe, o objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário e também com a doutora Leilane, direito sucessório, direito civil e muitos outros temas de processo civil. Hoje eu peço a vocês, então, que se inscrevam aqui em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos que a gente posta aqui e, claro, compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas, porque o objetivo é que esse conhecimento chegue a muitas pessoas. O assunto de hoje é extremação. Ah, mais um detalhe que eu estava esquecendo. Nos sigam também lá nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, professor Jefferson Sbardella, Leilane Sbardella e Sejuri Cursos. Assim, você estará nos ajudando a compartilhar cada vez mais conteúdo relevante sobre direito imobiliário. Lá no Instagram, nós temos vídeos mais curtos, mas todo dia tem conteúdo. A doutora Leilane, no Instagram dela, muito conteúdo sobre direito sucessório, planejamento sucessório, testamento, inventário. Lá no meu, mais focado no direito imobiliário. No do Sejuri tem também processo civil e vários temas de direito. Então, sigam a gente lá no Instagram e ajudem a gente a divulgar cada vez mais conhecimento. Isso é importante. Quanto mais se divulga, mais se compartilha conhecimento, mais pessoas têm acesso a esse conhecimento. Vamos lá. O tema de hoje é extremação com S mesmo, de extrema, de divisa. Então, o que é a extremação? Bom, antes de falar de extremação, eu preciso falar para você de condomínio geral, que não se confunde com condomínio edilício. O condomínio geral é quando duas ou mais pessoas, vamos pensar nesse celular aqui. Se eu tivesse dois proprietários desse celular, eu já teria aqui um condomínio indiviso. Por quê? Nós seríamos donos em duas pessoas, ou três ou mais, mas nós não teríamos como identificar que parte pertence a cada uma das pessoas. Isso é um condomínio pró-indiviso. E o condomínio também, em geral, ele pode se dar num imóvel, que é o objeto da extremação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, eu estou aqui dentro de um apartamento agora, por exemplo. Duas pessoas são proprietárias desse apartamento. Isso é um condomínio pró-indiviso. Eu não posso chegar aqui e separar o apartamento. Olha, você fica com os quartos, você fica com a cozinha e a sala. Não, é um condomínio pró-indiviso. Agora, se nós tivermos um terreno, e esse terreno não tem nada construído em cima, não tem nenhuma demarcação, não tem nenhuma cerca, será um condomínio pró-indiviso sobre aquele terreno, tá? E o condomínio edilício é quando eu tenho uma gleba e sobre essa gleba é feito, por exemplo, um edifício de apartamentos, de salas comerciais ou mesmo de lotes, onde cada uma dessas unidades autônomas ela pertencerá exclusivamente ao seu proprietário, mas, ao mesmo tempo, ela está inserida dentro de um condomínio. Então, seria o condomínio edilício. E a extremação? A extremação é quando eu tenho um condomínio geral, lembra aquele condomínio geral, duas ou mais pessoas proprietárias do mesmo bem, mas eu tenho um condomínio geral, e nesse condomínio geral, as pessoas lá na matrícula, elas têm lá determinada qual que é a sua fração. Ah, eu tenho uma fração aqui de 5,45%, eu tenho uma fração de 8%. Antigamente, lembrem-se, era possível você vender livremente frações de uma matrícula ou de uma transcrição. Então, a pessoa tinha lá uma gleba, vamos pensar, 10 mil metros quadrados, um terreno de 10 mil metros quadrados. E, de repente, ela resolve, eu vou vender aqui para o professor Jefferson 500 metros quadrados, que corresponde a X%. E vem fazer uma inscrição dessa fração. Aí, de repente, ele resolvia vender para o José, para o João, para a Maria, para o Pedro, mais uma fraçãozinha, mais um pedaço, mas não agora de 500 metros quadrados, de 700, de 800, não importa. Isso era livremente possível, é perfeitamente possível. E, a partir do momento, isso passa a não ser mais possível. Só que essas matrículas antigas, muitas delas têm isso. Então, eu tenho lá uma matrícula, digamos a matrícula 1.500,
de um determinado registro de imóveis. E dentro dessa matrícula eu tenho um monte de registro, R1, R2, R3, R20, R30, um monte de frações ideais. Pensa assim, uma matrícula com 50, com 40 pessoas ali, cada uma com a sua fração ideal. Só que ali, essa fração não está identificada. Então, o que é um condomínio pró-diviso? O condomínio pró-diviso é quando você tem, na matrícula, você tem lá, cada um com uma fração, não tem como identificar, olhando para a matrícula, o Jefferson tem lá 3%, 5%, que equivale a X metros quadrados, mas eu não consigo identificar, olhando para a matrícula, onde está o pedaço que pertence ao Jefferson. E aí vem a questão da extremação. A extremação é quando eu tenho, por exemplo, além de constar na matrícula ou na transcrição essas frações ideais, eu tenho in loco, no local, um condomínio pró-diviso. O que é um condomínio pró-diviso? Lembram da posse, da composse, pró-diviso e pró-indiviso? É a mesma situação. Então, o condomínio pró-diviso é quando eu consigo identificar. Vamos pensar assim, o Jefferson e mais 3 pessoas compraram um terreno, esse terreno é um terreno baldio, não tem nada nesse terreno. Então, quanto cada um tem de fração? Cada um tem 1/4, 25%. Mas eu consigo identificar? Não, eu não consigo identificar. Mas a partir do momento que o Jefferson e essas outras 3 pessoas, elas demarcam, dentro desse condomínio geral, elas demarcam a sua parte, constrói ali, cada um constrói a sua residência. Eu passo a ter um condomínio pró-diviso, constrói, inclusive, cercas, muros, separando um do outro. Tecnicamente, legalmente falando, eles estarão todos juntos na mesma matrícula, cada um com a sua fração, que olhando para a matrícula eu não consigo identificar. Mas, lá em loco, eu consigo identificar onde está a área de cada um, e cada um respeita a área dos outros. Às vezes as pessoas fazem até um regimento interno, fazem um documento entre elas para identificar, só que elas não conseguem levar esse documento para a matrícula. E aí surge, então, a extremação, que está presente no Código de Normas de vários estados brasileiros. Isso começou no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, somente com imóveis rurais, e depois isso, em Santa Catarina, por exemplo, que é de onde eu estou falando, aqui de Florianópolis, nós temos, então, no nosso Código de Normas aqui de Santa Catarina, a possibilidade de fazer a extremação tanto de imóveis urbanos quanto de imóveis rurais. Então, está lá no Código de Normas, a partir do artigo 893, aqui de Santa Catarina, eu estou falando. Você tem que olhar para o Código de Normas do seu estado para ver o que é que ele diz a respeito disso. E, por exemplo, o que eu preciso na extremação? Eu tenho que, para poder separar isso, fazer a extremação, eu preciso fazer, então, uma escritura pública, delimitando ali qual que é a área a ser extremada. Eu preciso que essa área a ser extremada, ela respeite o módulo mínimo do município, tanto urbano quanto rural. Se for rural, tem que respeitar o lote mínimo, e a área remanescente também tem que respeitar o módulo mínimo, tá? Então, isso é um requisito legal. Outro requisito, tem que fazer essa extremação por escritura pública, aí vai precisar fazer o levantamento topográfico dessa área a ser extremadas, eu tenho que ter a anuência dos confrontantes, mas tem que ser dos proprietários de toda a matrícula, de toda a transcrição? Não, somente dos confrontantes, tá, gente? Eu tenho que ter a anuência deles e, claro, eu tenho que ter uma certidão do município. Então, eu tenho que ter a escritura pública de extremação, a certidão do município concordando com essa extremação, porque o município é que vai verificar se você não está burlando, se você não está fazendo uma extremação com área menor do que o módulo mínimo, seja urbano, seja rural. Então, o município é que vai fazer essa análise. Então, o município vai dar anuência, então, escritura pública de extremação, anuência do município, e aí você leva a registro. E aí o registrador, ele vai averbar essa informação na matrícula do condomínio geral, na matrícula mãe, vai averbar essa informação, que a fração de X% está sendo encerrada em relação a essa matrícula, e vai abrir uma matrícula nova
da área extremada, tá? Então, não precisa... Ah, mas então, professor, quer dizer que todos os outros condôminos também vão ter que arrumar a área deles, vão ter que fazer extremação? Não, cada um faz a sua. Você vai fazer a sua independentemente do seu extremante, do seu confrontante. O importante é que tanto o lote extremado quanto a área remanescente, elas respeitem o módulo mínimo municipal. E aí você vai obter uma matrícula individualizada daquela área extremada. Vejam que procedimento interessante. Porque o que acontece? Antes de ter a extremação, e aqui em Santa Catarina é um provimento lá de 2020, depois foi alterado pelo novo provimento do ano passado, só tinha a via da uso capião. O problema da uso capião é que você entrava muitas vezes com a uso capião para conseguir individualizar aquela matrícula, mas como a uso capião é uma aquisição originária, tinha muitos magistrados que negavam, diziam, não, peraí, mas você já é proprietário, como é que você quer uso capião, um negócio que você já é proprietário da sua fração? E muitos magistrados, por outro lado, aceitavam, diziam, não, tudo bem, ele já é proprietário, é uma aquisição originária, uso capião, e aqui foi derivada porque ele comprou aquela fração de matrícula, no entanto, ele não tem outra forma de regularizar. Então, se ele não tem outra forma de regularizar, vamos conceder ao uso capião. Mas isso era muito polêmico. Então, a extremação, ela vem para resolver essa situação. Então, é muito interessante, dê uma olhada aí na legislação do seu estado, no Código de Normas da Corregedoria do seu estado, e aí se familiarize com essa situação, que é um meio muito interessante e muito prático de regularização de imóveis. Sempre, claro, o advogado, a advogada tem que ter como parceiro topógrafos, né, de sua confiança, técnicos, né, porque envolve uma questão técnica. Então, o registro de imóveis também tem que ter esse conhecimento, tem que fazer um trabalho em conjunto. Tá certo? Espero que tenham gostado. Não deixe de compartilhar, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe com pessoas que você saibam que precisam desse conteúdo. Tá certo? Um abraço e até a próxima.